Vamos dar a sequência aqui. Por que que o povo de Israel saindo do Egito não ia se caracterizar nenhuma dessas situações que são a de se vender como escravo, a de roubar, porque os judeus saíram ricos do Egito. Os egípcios entregaram o salário atrasado de 210 anos. Os judeus saíram com muitas riquezas. Então, por que de cara Hashem apresenta a lei do escravo? Já explicamos aqui que o escravo não é escravo. Pela Torá, está escrito na Torá que na mínima agressão do escravo, simbolizada por um dente quebrado, ele é automaticamente liberado. Ou seja, não pode haver agressões. Então, vamos explicar por que a figura do escravo, por que não do empregado assalariado, que seria o mais justo. E no final, o que acontece? O escravo ele está sendo muito bem tratado. A responsabilidade por um escravo é igual à responsabilidade por um filho adotivo. Um empregado assalariado, ele recebendo o seu salário, quando ele vai embora do trabalho, aquilo que ocorre com ele ou deixa de ocorrer, não é mais preocupação ou problema do seu patrão, do contratante. Agora, esse filho adotivo, esse estagiário, ele é de total responsabilidade da família que o adotou. Então, precisam cuidar da educação dele, do conteúdo dele, dos princípios éticos e morais dele, da religiosidade dele, da crença em Deus. Ele tem que ser zelado na sua condição não somente física, mas também espiritual. Por que existe a figura do escravo na Torá e não do empregado assalariado? Acabamos de explicar que nessas situações raras que surge o escravo, ele está numa penúria tal na sua vida pregressa que ele precisa de uma recuperação psicológica, uma recuperação física, uma recuperação espiritual, uma recuperação ética, uma recuperação moral, uma recuperação financeira. Ele precisa se recuperar para novamente vencer na vida e ter uma vida equilibrada. Aí vem a Torá e diz que se um escravo hebreu estava servindo o seu amo durante 6 anos, no 7º ano ele quer continuar em vez de ser liberto. Então há uma cerimônia que o aproximam da mezuzá, do umbral da porta, onde está fixada o amuleto que é a mezuzá, e fazem uma cerimônia, e nessa cerimônia fazem um pequeno furinho na orelha dele. Na orelha dele, a orelha direita, fazem um pequeno furo. Não é para pôr brinco, pessoal. Esse furo é algo simbólico. É uma pequena punição, o furo na orelha. Como quem diz, essa mesma orelha, ouvido, que ouviu no Monte Sinai, dentre os 10 mandamentos, que nós somos servos de Deus, que devemos servir a Deus, como nós ousamos continuar servindo um outro ser humano? Nós não podemos ser servos para o resto da vida para um ser humano. Está escrito na Paraxá que ele vai servir para sempre. Para sempre, todo lugar que está escrito na Torá para sempre é até o jubileu. Então, se o escravo começou a ser escravo 6 meses antes do jubileu, ele tem que ser liberto de qualquer forma no jubileu, que é no 50º ano, onde havia uma reforma estrutural, uma reforma agrária total na terra de Israel. Muito bem. Por que existe a figura do escravo na Torá? Porque existem duas dinâmicas de devoção a Deus no judaísmo. Ora, somos comparados
a filhos de Deus. Todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quem tem imagem e quem tem semelhança? Um filho. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, todo e qualquer ser humano é um filho de Deus. Deus considera todos os seres humanos filhos. Então, tem a dinâmica do filho, mas tem a outra dinâmica, a de escravo. Qual é a diferença dessas duas dinâmicas ao servirmos a Deus? O filho, ele ama o pai, e ele é amado pelo pai, mas o filho gosta ainda de dengar, fala, pai, eu quero isso, eu quero aquilo, o senhor costuma me dengar, eu tenho existência própria, eu sou mimado pelo senhor. Nós, na condição de filhos, podemos exigir de Deus que ele nos trate como filhos, ou seja, devemos honrar o nosso Pai Celestial, mas sempre com a exigência de que ele tenha um amor paternal, um amor próprio de um pai, que um pai não mede esforços pelo próprio filho. Mas tem uma outra dinâmica do serviço a Deus. Qual? De sermos escravos de Deus, o escravo e o seu amo. No Talmud está escrito que tudo aquilo que o escravo adquire não é dele, é do seu próprio amo, porque ele por inteiro, pertence ao amo. Esse é um nível muito grande de anulação a Deus. Nós chegamos num nível espiritual que nós somos totalmente anulados perante Deus. Hashem, Deus, o Criador dos céus e a terra, quis elogiar o ser humano mais perfeito, mais elevado de toda a história da humanidade até a revelação do Mashiach. Quem é esse ser humano? Moshe Rabbeinu, Moisés, o nosso mestre. Deus quis elogiar Moshe. Que elogio Deus encontrou para elogiar Moshe? Hashem chamou a Moshe o servo de Deus. Não existe elogio maior para um ser humano na face da terra do que ser o servo de Deus. Moshe foi chamado de servo de Deus. O que quer dizer servo? Ele era tratado como escravo? Não. Servo significa que quando um servo compra um cigarro na esquina, o cigarro não é dele. O cigarro é do seu amo. Porque o servo, ele por inteiro, é do seu amo. Tem uma história bonita que nós vamos contar aqui sobre escravos. Uma história muito linda que aconteceu com o Rebbe Levi Yitzhak de Berdichev, a cidade da Ucrânia, o famoso Rebbe Levi Yitzhak, que ele era o defensor do povo de Israel. Ele estava sendo Hazan em Yom Kippur, o oficiante das orações, e um trecho das orações fala o seguinte, que Deus compra o seu escravo Badin no julgamento. Quando o Rebbe falou essas palavras da oração, ele ficou branco, ele ficou mudo, ele ficou totalmente perturbado, parou as orações por alguns minutos, toda a comunidade esperando a sequência das orações, e depois ele continuou. Quando ele foi indagado pelos seus Hassidim, pelos seus seguidores, o que aconteceu, aí ele contou. Naquele momento do Yom Kippur, ele viu que nas alturas havia um decreto terrível que iria se abater sobre a comunidade judaica local. E por que isso? Por conta das falhas do povo de Israel. Então ele começou a se elevar nos mundos espirituais, o Rebbe Levi Yitzhak se elevou cada vez mais para tentar defender o povo de Israel daquele decreto terrível
de um massacre que ocorreria naquele ano. Aí ele foi ver a carroça com todos os pecados do povo de Israel, no sentido metafórico, figurado, a um nível espiritual. E quem estava levando a carroça? O encarregado, aquele anjo que ele é o provocador, ele é o instigador. Já falei que o nome dele, Satan, vem do verbo em hebraico leastin. Leastin significa instigar, provocar. Depois ele é um anjo acusador, depois é o anjo promotor, depois ele é o anjo da morte. É o mesmo anjo, com as suas miríades, milhões, zilhões de anjos subalternos. E esse anjo estava levando a carroça com as falhas. Ele viu o Rebbe por perto, o Rebbe Levi Yitzhak, naquele momento não era, desculpa, não era o Rosh Hashanah, não era o Yom Kippur, era o Rosh Hashanah. O anjo estava levando a carroça. E o Rebbe de Levi Yitzhak estava lá perto. O anjo falou o seguinte: eu vou trazer mais uma carroça lá de baixo, com todos os pecados do povo de Israel. Me faz um favor, Rebbe, você pode cuidar dessa carroça enquanto eu vou lá para baixo trazer outra carroça? O Rebbe Levi Yitzhak falou: tá bom, eu cuido dessa carroça. Aí o Rebbe olhou para a carroça e começou a ver cada pacotinho com os pecados de cada indivíduo lá embaixo, no mundo terreno, no mundo físico. Ele começou a ver os pecados, não porque fulano, ele pecou, ele roubou uma alface do campo, mas ele estava faminto, senão ele morreria. O outro, ele brigou com a esposa ou brigou com o filho, mas ele estava com uma dor de dente terrível. O outro fez isso, fez aquilo. O outro não cumpriu essas leis, mas ele estava numa situação totalmente insustentável. E cada vez que o Rebbe pegava num pacotinho, ele ia justificando todos os pecados a ponto de derreter o pacote. Sumia o pacote de pecados, porque o Rebbe justificava todos os pecados. Quando voltou o anjo encarregado, o Satan voltou para ver a carroça, ele viu que a carroça estava vazia. E ele perguntou para o Rebbe: o que você fez com os pacotes que eu deixei para você cuidar? O Rebbe respondeu: sumiram. Na mesma hora, o anjo do mal, o Satan, convocou um Beidin, um tribunal celestial, um julgamento. E ele invocou a lei da Torá, que alguém que roubou algo e não tem como pagar esse algo porque sumiu, ele deve ser vendido como escravo. Aí ele foi arrastando, pegou no Rebbe, Levi Yitzhak, o anjo do mal, e foi levando o Rebbe e foi perguntando nas alturas: quem quer comprar esse escravo? Ninguém ousou comprar como escravo o santo tzadik Rebbe Levi Yitzhak, até que saiu uma voz celestial e disse: eu compro o Rebbe Levi Yitzhak como meu escravo. E era o Todo-Poderoso, porque o Rebbe Levi Yitzhak era totalmente anulado perante Deus, ele também era um servo de Deus. Então, quando o Rebbe leu essa passagem nas orações, e a frase é que Deus compra os seus servos no julgamento, ele ficou paralisado, porque no momento que ele estava falando essa frase nas orações, estava ocorrendo no mundo dos espirituais toda aquela cena com a alma dele, com a viagem que ele fez para os mundos espirituais, e naquele momento que ele não tinha como restituir os pacotes dos pecados do povo de Israel, porque ele justificou todos os pecados, eles acabaram
derretendo tal qual um torrão de açúcar, desaparecendo, quando ele não tinha como restituir ao Satã os pacotes com os pecados, ele foi vendido como escravo. E quem justamente o comprou? O Todo-Poderoso. Então, nessa hora a gente vê a grandeza dos tzadikim, que nas alturas eles estão pelejando, eles estão lutando, eles estão rezando o tempo todo por nós. O tempo todo por nós. Vai uma dica que eu vou dar aqui para todos os participantes. Eu vou dar uma dica e essa dica eu gostaria que depois divulgassem ao máximo entre todos os Bnei Noach. Tem um pequeno trabalhozinho, são 15 mil no Brasil, que eu tenho ideia. Por favor. A forma de um seguidor do Rebbe se ligar ao Rebbe é falar o capítulo correspondente à idade do Rebbe mais um. O Rebbe, nas alturas e mais um pouquinho se revelando, ele está na sua idade 118. Então, nesse ano, nós falamos o capítulo, que é o maior salmo de todo o livro de Salmos do Terrilim, que é o capítulo 119. Vai aí a minha dica, apesar de que ele é trabalhoso, é o maior de todos. Cada qual dos Bnei Noach falar diariamente o capítulo 119, mas com uma intenção especial. Não pode ter outras intenções. Não é para a cura de ninguém, não é para a elevação da alma de ninguém, é com uma única intenção de nós nos conectarmos com o Rebbe de Lubavitch. Falando o capítulo 119 com a intenção de estarmos ligados com o Rebbe, ele, nas alturas, fará absolutamente tudo que for possível pelo nosso bem-estar físico e espiritual. Não vamos confundir Rebbe com santinho, com não sei o quê. Deus nos livre, não é nada disso. O Rebbe é um grande tzadik. Era o líder da nossa geração. O líder da geração, tal qual Moshe, que lutou tanto pelo povo de Israel e pelos vários povos que acompanharam o povo de Israel como moradores vizinhos lá no deserto. Moshe protegeu a todos, nós falando o capítulo 119 dos Salmos, com a intenção de conectarmos-nos com o Rebbe, então nós vamos estar conectados com o líder da geração. Fica essa dica. De quem é essa dica? Quem ensinou essa dica? O próprio Rebbe. O próprio Rebbe pediu que falássemos o capítulo do Rebbe anterior, etc. O próprio Rebbe nos deu essa dica, que falando o capítulo correspondente à idade do Rebbe, com a intenção de nos conectarmos com ele, então nós ficamos conectados. Muito bem. Vou, só para finalizar, porque eu vou deixar para algumas perguntinhas, uma explicação, duas explicações racídicas mais profundas para a figura do escravo. O escravo hebreu trabalhava 6 anos, e no 7º ano que ele tinha que ser liberado, ele queria continuar trabalhando. É um recado. Fazem um furinho na orelha do escravo. Hoje em dia, furinho é moda. Perguntaram por Rebbe uma vez, Rebbe, como que a gente pode furar a orelha de uma menina para colocar um brinco? Se é proibido causar dor física a um ser humano, nem que seja o do furo numa orelha. O Rebbe respondeu o seguinte: o prazer que a menina terá pelo resto da vida em usar brincos é muito maior do que aquela dorzinha momentânea de ter um furo na orelha. Então não tem problema. Pela halachá, pela lei judaica. De qualquer forma, a ideia é de que a primeira explicação racídica, o escravo que trabalha 6 anos, ele é liberto no 7º ano. Ele quer continuar, então, simbolicamente,
punem ele, fazendo um furinho na orelha, dizendo: ah, você que ouviu no Monte Sinai que era para ser servo, escravo de Deus, você quer continuar sendo escravo de um ser humano? Então, olha, pam, 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 vou fazer um furinho na sua orelha, como castigo. É simbólico, é claro. A explicação racídica. O escravo que trabalhou 6 anos foi para pagar uma dívida, resolver um problema financeiro, ou próprio, espiritual, que seja um problema pessoal, mas é um problema desse mundo, também com aspectos espirituais, mas mais voltado para esse mundo. E agora a oportunidade dele ser liberto. Ele quer continuar trabalhando? Não está certo. A ideia é a mesma para os dias da semana. 6 anos simbolizam 6 dias da semana. O sujeito que ele é escravizado pelo dinheiro. Trabalhar, 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 trabalhar. Em vez de trabalhar para viver, muitas pessoas acabam confundindo as bolas, trocando as bolas, acabam vivendo para trabalhar. Então, vem a Torá e nos ensina que esse escravo deve ser penalizado, um tapinha na orelha, um furo. Aquele que não quer receber a santidade do Shabat, quer continuar trabalhando. Não. Chega ao 7º ano, você é liberado para um nível superior. Chega o 7º dia, você é liberado para o dia santificado. Você tem que se santificar. Nada de trabalhar o tempo todo. No judaísmo e nas leis de Bnei Noach, é kasher trabalhar para viver, mas não é nada kasher viver para trabalhar. É humano trabalhar para viver. É desumano viver para trabalhar. Ah, mas o cara tem 10 milhões de dólares e agora ele está lutando pelo seu 11º milhão de dólares. Deixa ele trabalhar 24 horas por dia, ele quer ficar milionário. Ele já é milionário. Ele quer ficar bilionário. Então não é kasher. Se for viver para trabalhar, não é kasher. Não é servir a Deus. Se uma pessoa vive para trabalhar, as pessoas falam, puxa, olha, eu sou o máximo. Eu trabalho muito, eu valorizo o trabalho. Cada tostão eu valorizo, a tal ponto que eu trabalho todos os dias da minha vida. Não paro de trabalhar. E o cara conta isso como se fosse a maior vantagem. Desculpe, ele não é humano isso. Trabalhar por trabalhar não é humano isso aqui. Viver para trabalhar, para ganhar mais um dinheirinho, não é humano. Nós temos que ter finalidades maiores do que o trabalho. O trabalho não é um objetivo. Claro que existe, segundo os psicólogos, a laborterapia, que é trabalhar para se reequilibrar. Alguém que não faz nada e sofre de problema de depressão, ele ajudando os outros, trabalhando para os outros, é claro que é bom. Mas não 24 horas por dia. Não trabalhar a exaustão. Trabalhar a exaustão não é servir a Deus. Servir a Deus é conseguirmos o nosso sustento e, com esse sustento, nos dedicarmos para a família, para os pais, para a esposa, para o filho, para os filhos, para os irmãos, para os amigos, para os vizinhos, para outro ser humano, sem nos preocuparmos 24 horas por dia com dinheiro, dinheiro, dinheiro. Muito bem. A outra explicação são 3 níveis da luta constante da alma. O Evet Knani é quando há um domínio maior do Yetzer Hara na luta contra o Yetzer Tov, na espiritualidade do ser humano, o escravo cananeu. O escravo hebreu é quando a alma divina já está trabalhando para deter a alma animal e para fazer com que ela não domine o corpo da pessoa que queira servir a Deus. E a Amá Ivriá, a escrava judia, já é uma alusão ao Tzadik, que conseguiu totalmente dominar o mal, revertendo totalmente para o bem. Existe o escravo na Torá, finalizando, enfatizando a mesma ideia, porque o nosso objetivo na vida são 2.
nós revelarmos a ligação de filhos com Deus e revelarmos que Ele é o nosso verdadeiro Pai e que a nossa alma descende dele. A alma tem na sua origem a própria divindade. Cada um de vocês aqui presentes tem Deus dentro de si. Eu não estou falando simbolicamente, eu estou falando no fato concreto. Cada um tem uma alma, e essa alma vem diretamente de Deus. Então, cada um tem dentro de si Deus. A nossa alma é uma parte de Deus, que está dentro, é uma faísca de Deus que está dentro da gente. Jamais poderíamos servir a Deus se nós não tivéssemos Deus dentro da gente. Número 1, somos filhos dele. E por conta disso, já que nós somos filhos de Deus e temos uma faísca divina dentro de nós, temos que anular o nosso corpo perante a alma. Não temos que respeitar infinitamente Deus? Então nós temos que respeitar infinitamente a nossa alma, que é uma parte de Deus. E como servir a nossa alma, que é uma parte de Deus? Anulando o corpo perante a alma, nos transformando em servos de Deus. Como que nos transformamos em escravos de Deus, em servos de Deus? Transformando o corpo em servo da alma. O nosso corpo, quando passa a servir totalmente a nossa alma, nesse momento, nós nos tornamos escravos de Deus. Eu vou repetir essa frase. Quando o nosso corpo se transforma em servo da nossa alma, automaticamente nós nos transformamos em servos de Deus, porque a nossa alma é uma faísca de Deus. A nossa alma é uma parte de Deus. Então, o segredo para nos anularmos perante Deus é fortalecermos cada vez mais a nossa alma e transformarmos o nosso corpo para que ele possa servir totalmente ao propósito da nossa alma. Qual é o propósito da alma? Se ligar à sua fonte original. Qual é o propósito da alma? Repetindo, se ligar à sua fonte original. Qual é a fonte original da alma? Deus. Deus é a fonte original da alma. Então, quando nós servimos a nossa alma, estamos fazendo a alma retornar à sua fonte maior, e aí então estamos servindo a Deus. São frases muito fortes, muito profundas. Graças a Deus que o nosso querido Ivan está gravando essa aula, para que a gente possa ouvir e ouvir de novo, e ouvir mais uma vez. Essas frases são muito fortes, e eu não estou falando somente para vocês aqui presentes. Eu estou falando para mim mesmo, porque eu tenho que estudar muito bem essas frases, porque elas requerem um estudo e uma compreensão maior. Nós temos menos de 10 minutos para uma ou duas perguntas, que sejamos instrumentos da vontade de Deus, e quando o Mashiach se revelar, nós ficaremos super felizes em sermos chamados por Deus, a exemplo de Moshe, que cada um de nós sejamos chamados de servos de Deus, com a revelação do Mashiach a qualquer momento, se Deus quiser. Alguma pergunta, por gentileza? Com vocês a palavra. Tenha bondade, por favor. Ô, Rabino, Oi, é o Alberto, tudo falando, bem? tudo bem? Tudo bem, Tudo bem, graças a Deus. Eu não lembro aonde que eu li ou ouvi. Existe alguma diferença em ser filho do homem e filho de Deus? Eu não lembro onde eu li ou ouvi essa expressão e não entendi bem. Sim. A nossa ligação com Deus é contínua. Se Deus cortar a ligação, nós deixamos de existir.
Mas, infelizmente, com seres humanos não acontece a mesma coisa. A ligação espiritual continua. A minha mãe, que me deu origem à minha vida, física, ela faleceu há mais de um ano e pouco atrás. E, no entanto, eu estou aqui presente. A minha ligação com a minha mãe é espiritual, mas a minha ligação física com a minha mãe, com meu pai, deixou de existir a partir do momento que eu nasci. Eu era ligado à minha mãe pelo cordão umbilical, eu estava dentro dela. Eu era ligado ao meu pai por ter surgir a partir das células reprodutivas do meu pai e da minha mãe, mas com o meu nascimento, eu deixei de ser ligado fisicamente a eles. Eu posso ter outras ligações bem fortes, ligação espiritual, mas a ligação física deixou de existir quando eu nasci. Não acontece a mesma coisa quando nós somos filhos de Deus. A nossa ligação é total com Deus. Física, espiritual, total. Nossa ligação como filhos de Deus é total. Não tem como ser igual à ligação com o pai e com a mãe. Ao nascermos, deixamos de estar ligados fisicamente aos nossos pais. Temos outros tipos de ligações, mas não a ligação física. Eu vou falar mais ainda, a ligação com o pai, ela termina muito antes. A ligação do pai, a ligação física com o pai, ela termina no processo embrionário. Com a mãe é com o nascimento, né? Então, com Deus não tem como. Nós somos filhos de Deus, mas somos filhos totais. Não somos filhos somente até o nosso nascimento. Nós continuamos sendo filhos totais de Deus. A nossa ligação é total, é física, é espiritual, é tudo. A nossa ligação com Hashem é total. E se ela se desfizer, se a ligação se desfizer, Deus nos livre, deixamos de existir. Inclusive a nossa alma, não tem como. A nossa ligação com Deus é total. Por isso, a figura de filhos em relação a Deus é uma outra consideração. Então, uma ligação com o Eterno é do momento que eu nasço até o momento que ele me chama de volta. E depois, inclusive antes. Antes, no meio e depois. Antes, é no meio e depois. Depois, justamente. Obrigado, Fabiano. É o tempo todo. De nada. Obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Shalom, Rav. Oi, tudo bem, Vânia? É a Vânia que tá falando ou não? Não. Desculpa, me enganei. Fala, é Gabriela. Fala, Gabriela. Eu nunca fiz uma pergunta aqui, então espero que dê para ouvir. Tá ótimo. Desculpa quebrar um pouco, mas eu fiquei com uma dúvida referente à escravidão durar 6 anos. Por exemplo, se uma pessoa mata e essa pessoa, tipo, ela tira todos os anos que aquela pessoa teve com os filhos, com a família e tudo que ela poderia ter vivido, construído. Nesses 6 anos, daria como pago? Não. O assassinato, somente o roubo. O assassinato e outras averot, outras transgressões da Torá eram punidas de outra forma. Existe a pena capital no judaísmo, a execução, a pena de morte, mas está escrito no Talmud que se um tribunal, a Suprema Corte Rabínica, de 70, uma pessoa só poderia ser condenada à morte por um tribunal de 71 juízes rabínicos. E se está escrito no Talmud que se um tribunal, um Supremo Tribunal, um Sinédrio, Supremo Tribunal de Juízes Rabínicos, condenasse uma única pessoa à morte a cada 70 anos, ele era chamado de sanguinário. Ou seja, na prática, uma pessoa não era condenada à morte, não era executada na prática. E mais uma curiosidade, está escrito no Talmud, na Mishnah e no Agmará, no Talmud, se um tribunal rabínico de 71 juízes rabínicos
condenasse por unanimidade o réu à morte, automaticamente ele estava absolvido. O que quer dizer isso? Ele teve uma condenação unânime. 71 votos contra 71-0. Todos o condenaram à morte, ele é absolvido? Sim. Por quê? Por quê? Mesmo que não chegue à execução? Ele é absolvido da execução, ele não é mais executado de forma nenhuma. Se 71 juízes rabínicos o condenaram à morte, por que ele é absolvido? Porque não existe um único ser humano na face da terra que não seja defensável, que não haja argumentos para defendê-lo. Se os 71 juízes rabínicos o condenou e nenhum dos 71 juízes rabínicos o defendeu, significa que o julgamento foi mal feito, foi um julgamento errado. Então, se ele for condenado por unanimidade, ele é absolvido. Mas se entre 71 juízes rabínicos tiver um que o defenda, aí o cara tá frito. Aí ele é executado. Se tiver um que o defenda. Se todos os 71 condenaram, e por que ele é absolvido? Porque não tem como remeter por uma instância superior, já que o Sinédrio é a Suprema Corte Rabínica, o Supremo Tribunal Rabínico. Então, não tem como remeter esse julgamento para cima, já que aí é o top dos tribunais. Então, ele é absolvido. Ele recebe uma pena menor. Não reclusão da liberdade, eu já falei. Reclusão da liberdade, prisão na Torá, é só para elementos de altíssima periculosidade. E como corrigiria, então, pessoal de alta Então, uma periculosidade? pessoa que matou um assassino, ele tinha outros tipos de punição, mas não a morte, a não ser que houvesse prova, testemunha ocular. Eu vou dar um exemplo, algo que é totalmente inimaginável no direito ocidental. Para uma pessoa ser condenada à morte, ela tem que ser advertida. Antes dela matar outra pessoa, ela fala assim, olha, aquele cara está me devendo muito dinheiro, eu vou matá-lo. Aí alguém tem que aparecer com a Bíblia na frente da pessoa e fala, não faça isso. Se você fizer, você vai ser morto. Se a pessoa ficar quieta e não disser nada, não houve advertência. A advertência tem que haver refutação. Se ela falar, não estou nem aí, então houve advertência. Se ela ficar quieta, automaticamente ela é liberta da pena capital da execução. Tem que haver advertência, porque toda a sociedade é responsável por cada cidadão. Se ele matou, é porque ninguém avisou que não poderia matar. Bem complexo, né? Isso não existe no direito ocidental. Rabino, Sim. o tribunal com 71 juízes é o alto, considerado o alto tribunal, não é isso? Sanhedrin, sim. Isso. Pessoal, vai acabar agora, em alguns segundos. Nós desejamos que possamos fazer a vontade de Hashem e agilizar